Boa tarde, pessoal. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse é um projeto que nasce da convergência entre inovação, tecnologia e consciência. Falar do futuro não é apenas falar de ferramentas, é falar de impacto real na vida das pessoas. A Synergy EcoSys atua como um ecossistema vivo. Aqui a gente conecta inteligência, pessoas e soluções para gerar transformação social com responsabilidade e propósito. E a Cura IA entra como uma catalisadora dessa nova era, aplicando inteligência artificial de forma prática e ética, ampliando o acesso ao conhecimento e aproximando a medicina do futuro da realidade cotidiana. Hoje vamos falar sobre algo que nos conecta profundamente, a saúde do coração. Não apenas como um órgão vital, mas como um símbolo de vida, de energia e de continuidade. E a Cura IA entra como uma catalisadora dessa nova era, aplicando inteligência artificial de forma prática e ética, ampliando o acesso ao conhecimento e aproximando a medicina do futuro da realidade cotidiana. Hoje vamos falar sobre algo que nos conecta profundamente, a saúde do coração. Não apenas como um órgão vital, mas como um símbolo de vida, de energia e de continuidade. Coração, tecnologia e longevidade. O que realmente importa? Hoje a gente recebe aqui, com muita gratidão, o Dr. Camilo Chaves Júnior. O Dr. Camilo, ele é cardiologista intensivista, coordenador da unidade de dor torácica, certo, Dr. Camilo? Isso Falei aí. certo? Tá tudo certinho. Do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, do ICTDF. E ele também tem formação em medicina do estilo de vida. Mas antes de falar de currículo, Dr. Camilo, eu quero começar com algo muito simples. Eu queria que você falasse para mim o que fez você escolher cuidar do coração das pessoas. Obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui e poder falar sobre saúde, longevidade e bem-estar. Desde a faculdade, eu vi que o coração era um órgão que me chamava muita atenção. A gente ficava fascinado pelo funcionamento do coração e por ser um órgão fantástico, que desde quando a gente foi fecundado e começou a formação embrionária, ele funciona sem parar e sem cansar. Então, assim, é um órgão incansável e que é fundamental para a nossa vida e que a gente precisa cuidar muito bem dele. Muito bem. E hoje, né, depois de tantos anos atendendo pacientes, o que mais te preocupa quando você olha para a saúde do coração da população? Bom, eu vejo que a população tem deixado acontecer os problemas do coração ao longo da vida. A gente precisa atuar mais na forma de intervir antes da doença aparecer. Então, uma vez que a doença já aconteceu, a gente não tem mais como voltar atrás. A gente consegue estabilizar, tratar. Mas o ideal é que ela não apareça. E isso acontece ao longo da vida. Uhum. E quais são os primeiros sinais? A gente tem que aguardar algum sinal ou já seria um cuidado rotineiro mesmo? De forma alguma, a gente não deve aguardar, tá? A doença cardiovascular, ela é a principal causa de morte e morbidade no mundo. E ela acontece ao longo da vida. Ela vai se estabelecendo ao longo de anos. E no início, ela é completamente assintomática. A gente não sabe que está sendo se formado ali nos nossos vasos, nas nossas artérias, aquelas placas de gordura que vão entupindo as artérias do coração ao longo do tempo. Na hora que ela vai dar o sintoma, quando o paciente tem um infarto, tem uma angina, tem uma arritmia, e aí assim, a doença já está estabelecida. Então, quanto antes a gente procurar saber como está a nossa saúde, prevenir, melhor. A gente vê aí uma crescente no adoecimento mental, nessa questão do sentimento de solidão das pessoas, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. O coração, ele sofre mais hoje do que há 20 anos atrás? Sofre. O estresse, ele é um fator de risco já bem estabelecido para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. O estresse leva a uma hiperativação do nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele que funciona sem a gente mandar. E ele hiperativado, ele vai liberar na circulação catecolaminas, hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, e que isso, feito de forma contínua ao longo de muito tempo, vai estimular o coração, sobreestimular o coração de forma indevida. Então, isso gera problemas cardiovasculares a longo prazo. Então,
o estresse do dia a dia, vida moderna, muita informação, tudo isso vai prejudicar o coração. Então a gente precisa saber manejar isso. E esse estresse, ele realmente pode provocar um infarto ou isso daí é um mito? Pode provocar um infarto. Se a pessoa já estiver predisposta a um pico de estresse, por exemplo, a pessoa já tem alguma placa de gordura no coração, algum entupimento, ele tem um pico de estresse, um estresse acumulado por muito tempo, aquela placa de gordura pode ficar instável, se romper, e ali sobre aquela placa rota vai acontecer a formação de um coágulo que entope agudamente a circulação do coração. Isso é o infarto agudo do miocárdio. Então, o estresse pode ser um fator predisponente para o infarto. Olha só. E você tem visto esses casos em pessoas mais jovens? Aumentou isso nos últimos anos? Nós temos visto isso constantemente. Lá no Instituto de Cardiologia, eu trabalho na unidade de dor torácica, que é uma UTI cardiológica, que atende pacientes com infarto. É nosso público-alvo, primariamente pacientes com doença coronariana aguda. E a gente tem visto bastante casos de pacientes jovens com problemas cardíacos. Olha só. Então a gente pode dizer que o nosso estilo de vida moderno, ele está adoecendo o nosso coração. Sim, o estilo de vida moderno, maus hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, ingesta excessiva de álcool, uso de cigarro eletrônico, drogas sintéticas, uso inadvertido de hormônios, que está sendo muito comum hoje em dia, né? O pessoal usando testosterona, reposição hormonal sem indicação. Isso tudo tem causado muito problema cardiovascular, incluindo infarto, trombose, embolia pulmonar. Então, assim, isso tudo precisa ser bem avaliado, precisa ser feito com muita cautela, porque é um fator de risco significativo para problema cardíaco. Olha só. E quais que são as suas dicas, assim, principais para esses jovens de hoje? Porque a gente acessa ali as redes sociais e vem uma demanda muito grande, né, de coisas que a gente pode fazer ou coisas que a gente precisa ser, ou perfis ideais de corpos e tudo, e a gente acaba sendo levado e fazendo uma sopa aí, né? Com esse tanto de ingredientes que vão dando, que no final, às vezes, não tem um resultado muito positivo. Qual que seria a sua dica? Bom, o que funciona, gente, é o básico. O que é o básico? Atividade física regular, alimentação saudável, comer comida de verdade, evitar alimentos processados, gordura saturada, alimentos com muito sódio, então dá preferência à comida de verdade, ter boas noites de sono, ter um sono adequado. Então esses três são os três pilares principais que a gente usa para poder prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares. Atividade física, alimentação e sono adequado. Isso sendo feito bem feito, a gente consegue prevenir bastante coisa. Perfeito. E aí a gente falando de sono, né? A gente vê que também, até pelos estímulos, né, de celular perto, a gente vai dormir e tudo, não tem uma boa noite de sono, e às vezes a gente confunde até os sintomas, né? Acorda já meio agitado, com aquele sono, não teve uma noite muito boa, sente aquele desconforto no corpo, e a ansiedade, todo esse acúmulo, né, de energia, de tudo, às vezes ele pode confundir a gente, né? Como que a gente percebe se está com um problema mesmo assim no coração ou se é um sintoma mesmo de cansaço excessivo, de ansiedade? Esses sintomas muitas vezes se confundem, né? O sintoma típico do coração, que é um cansaço, uma falta de ar aos esforços, dor no peito, ele pode se confundir com sintomas do dia a dia, como você citou, de estresse, ansiedade, tudo. E a falta de sono, ela contribui de forma primordial nisso aí. É uma queixa bastante comum no consultório, pacientes com algum distúrbio no sono. Ele não dorme adequadamente, tem um sono entrecortado, dificuldade para iniciar o sono. Com isso, o nosso metabolismo ele acaba ficando comprometido. A gente não tem aquele descanso biológico que deve ter durante o sono. Então, há uma hiperativação aí do sistema cardiovascular, muita liberação de cortisol, que é um hormônio do estresse, isso tudo sobrecarrega o coração. E aí uma noite mal dormida, com todas essas consequências, vai acontecer que a pessoa vai acordar cansada, qualquer coisa ela vai estar sonolenta ao longo do dia. Então, assim, a gente ter um sono adequado, ele é fundamental para restaurar esse processo. E nem sempre é fácil. Então,
os estímulos de hoje em dia contribuem bastante para isso, como você disse. Ficar muito tempo no celular, passando rede social, tudo isso são fatores de estresse, telas, luzes no quarto, às vezes um quarto que não está com a temperatura adequada, aquele sono irregular, às vezes um dia a pessoa vai dormir 1 hora, no dia seguinte dorme muito mais tarde ou mais cedo, isso tudo é ruim. Então o ideal é que a gente evite telas aí pelo menos 1 hora antes de dormir, tem horários regulares para dormir, para acordar, a gente fazer um relógio no nosso corpo certinho, que o nosso corpo responde muito bem a isso, né? Evitar, por exemplo, comer refeições muito grandes, próximos de dormir, evitar bebida alcoólica à noite, a gente sabe que o álcool prejudica o sono, começa a ter o sono entrecortado, então tudo isso a gente pode fazer para atuar na questão do sono, para que a gente possa ter um descanso adequado e evite que isso sobrecarregue nosso sistema cardiovascular. E não é toda dor no peito que é o infarto, né? Não é toda dor no peito que é um infarto, mas a dor no peito é um sintoma muito importante. Então, dificilmente o paciente vai saber quando a dor no peito é de infarto ou não. Portanto, assim, a minha dica é, se você sentir dor no peito em algum momento, procure imediatamente um médico. Pode ser um infarto, mas pode ser uma condição benigna, mas não dá para saber. Então, o ideal é quanto antes procurar, melhor. E qual que é o maior erro das pessoas que você percebe, né, pelos seus anos de experiência? Maior erro de quando elas sentem uma dor torácica, não buscam ajuda. E o que isso pode acontecer? A gente vê isso com uma certa frequência. A pessoa sente um desconforto torácico, uma dor no peito especificamente, ou uma dor aqui na boca do estômago, e acha, acho que isso não é nada, pode ser uma gastrite, pode ser um refluxo, e fica em casa. E aí, se isso for um infarto, que algumas vezes isso ela pode acontecer dela continuar infartando e às vezes ter uma morte súbita, não dá tempo de procurar o hospital, ou ela ter um infarto que vai evoluir e aquele músculo do coração, o infarto é quando há um entupimento completo de uma artéria do coração e aquela região do músculo cardíaco para de receber sangue e oxigênio e ela vai morrer. Então vai ficar com o coração com dificuldade de contração, um coração com insuficiência cardíaca. Então, isso é ruim. Então, se a pessoa tem um sintoma que ela acha que pode ser alguma coisa do coração, o ideal é procurar o quanto antes. Porque quanto mais rápido a gente trata um infarto, mais a gente consegue salvar o músculo do coração. Então, a gente tem, em teoria, 12 horas para poder tratar um infarto. Quanto antes procurar, melhor. E a gente sabe que o medo é um fator que está muito presente, né? Sim. Que muitas vezes a gente tem medo de procurar ajuda e ser algum diagnóstico que a gente não quer receber, né? O que passa na sua cabeça e como que você lida assim, com um paciente quando ele chega com esse medo muito forte, com medo de estar morrendo? Isso é uma coisa relativamente frequente, tanto no consultório quanto nas emergências dos hospitais, né? O paciente, às vezes, ele não quer saber do diagnóstico, né? Às vezes ele acha que está tudo bem, muitas vezes a gente pergunta, o senhor tem alguma doença, tem algum problema? Você fala, não, não que você saiba, né? Porque quando você vai fazer uma avaliação mais profunda, a gente consegue detectar vários fatores aí que muitas vezes são assintomáticos, mas que já estão causando problemas no organismo da pessoa, como, por exemplo, o açúcar no sangue elevado, causando um pré-diabetes ou um diabetes, que vai levar danos ao coração, ao rim, à retina, ao cérebro. Colesterol alto ao longo da vida, que vai predispor à formação de placas de gordura nas artérias, seja nas artérias cerebrais, coronarianas ou do corpo como um todo, né? A pressão arterial, ela é uma doença eminentemente silenciosa. A maioria das pessoas com hipertensão não tem sintoma algum. Então, assim, aquele negócio, estou com dor de cabeça, será que é pressão alta? Isso é a minoria dos pacientes. A minoria dos pacientes com hipertensão tem sintoma. Então, muitas vezes, a gente detecta no consultório pacientes que chegam com a pressão super alta, 18/10, 20/10, estão assintomáticos. E isso está lesando ali o músculo do coração e os vasos de forma contínua já, às vezes, há muito tempo, né? Então, o ideal é que a gente mostre para o paciente, olha, não adianta ter medo, porque se o problema está lá, quanto antes a gente tratar, melhor, né? Então, é tentar mostrar para o paciente que a prevenção é o melhor remédio. Perfeito. E aí seria mesmo consultas periódicas, de rotina? Consultas de rotina. Eu acho que toda pessoa até os 30, 35 anos precisa passar por uma consulta
de avaliação inicial. Porque, como eu disse, muitos desses problemas, eles não geram sintomas, né? Por exemplo, a pessoa pode ter a glicose elevada e não está sentindo nada. Pode ter gordura no fígado, esteatose hepática, uma síndrome metabólica, hipertensão arterial e também não sentir nada. Mas se a gente detecta isso de forma precoce, a gente evita que essas condições que acontecem ao longo da vida vão gerar lá na frente entupimentos nas artérias, diabetes mellitus, alterações na função renal. Então, tudo isso a gente consegue prevenir se detectar precocemente. Então, quanto antes buscar ajuda, melhor. Que interessante. E para os que já são sintomáticos, né? Quais são os sintomas que você alertaria? Né? Ainda mais um público mais jovem ali, 40 anos. Quais são os sintomas que você fala assim, olha, esse daí é bom você começar a observar e conversar com o médico? Para quem já tem a doença estabelecida, né, os sintomas iniciais mais comuns são, por exemplo, uma falta de ar, um cansaço desproporcional ao grau de atividade que a pessoa está fazendo. Por exemplo, ela está acostumada a fazer uma atividade, seja uma atividade física ou do dia a dia. De repente começa a sentir-se mais cansada, com uma certa dificuldade para respirar naquelas atividades. Sintomas como palpitações, sensação do coração batendo fora do ritmo, desconfortos no tórax, dificuldade para respirar. Eventualmente alguma dor assim na região da nuca, da cabeça, uma coisa mais constante, entendeu? Esses são os sintomas de alerta que a gente precisa falar, se você está sentindo alguma coisa dessa, procure um médico o quanto antes para fazer uma avaliação. E até voltando um pouco, a gente estava falando, né, sobre essa questão do adoecimento mental, às vezes eu escuto muitas pessoas falando, eu estou com uma dor, mas deve ser uma crise de pânico, uma ansiedade, e aí a gente já está botando para esse diagnóstico, né? E às vezes é importante também consultar o cardiologista, porque pode ser outra... Sim, sintomas de ansiedade, de estresse, eles se confundem muito com sintomas cardiovasculares. Isso é bastante comum. O paciente ter com uma crise de ansiedade, ou um quadro de depressão, um quadro de estresse, ele ter sintomas como palpitações, falta de ar, dor no peito, mas não necessariamente a gente pode afirmar que aquilo não tem relação com o coração se não houver uma avaliação cardiológica adequada, né? Que isso pode também acontecer de forma concomitante. Então é importantíssimo quem tem esse tipo de sintoma procurar um cardiologista para fazer uma avaliação mais profunda. Perfeito, perfeito. Doutor Camilo, hoje a gente está aqui, né, com os nossos smartwatches, monitorando aí todos os nossos batimentos, recebendo alertas do corpo o tempo todo, a gente vai, pesquisa todos os nossos sintomas no ChatGPT, a gente conversa sobre isso. Qual é a sua opinião? Os smartwatches, eles estão hoje ajudando mais a gente ou aumentando a nossa ansiedade? Eu acho que eles estão ajudando muito, tá? A tecnologia vem para auxiliar a gente na nossa saúde de forma aí muito fantástica. Eu acho que assim, esses equipamentos que a gente hoje tem um acesso muito fácil a eles, né? Eles têm se tornado cada vez mais comuns, mais baratos da gente conseguir ter. Eles nos dão dados muito importantes para a gente monitorar o nosso dia a dia. Então, isso é uma ferramenta bastante útil que eu tenho utilizado com meus pacientes para monitorar, por exemplo, vamos botar uma meta, você está sedentário, vamos aqui no seu smartwatch, você vai ter que andar, vamos começar ali com 5.000 passos por dia, a recomendação é 10.000, mas vamos começar com uma meta ali atingível, que você vai conseguir fazer isso e depois nós vamos progredindo. Aplicativos no celular que a gente consegue registrar nossas refeições, para ver o quanto de gordura nós estamos comendo, quanto de proteína, de calorias, isso tudo ajuda demais na nossa consulta, para a gente poder avaliar o que o paciente está comendo, porque às vezes é muito comum ele chegar e dizer, doutor, eu estou comendo super bem, estou tentando emagrecer, mas não consigo, meu colesterol está alto. Aí a gente, mas você já notou como você está comendo? Você já registrou isso para a gente poder analisar? Não, nunca registrei. Então vamos registrar, isso tudo vai me dar dados concretos e reais e visíveis, que a gente pode analisar e mostrar para o paciente, falar, aqui a gente precisa melhorar, está comendo muita gordura, ou seu aporte de proteína diário não está adequado, então a gente precisa melhorar isso. Então eu acho que a tecnologia vem para nos ajudar. Os smartwatches em específico, tanto para a parte dessa de contagem de passos, de atividade física, ele também nos ajuda em algumas condições cardiovasculares, como arritmias, por exemplo, a detecção de fibrilação atrial, que é uma arritmia bastante comum,
e que isso é validado. Smartwatches de algumas marcas, existem trabalhos científicos que mostraram que eles aumentam a detecção desse tipo de arritmia, trabalhos validados. Então, assim, são dispositivos que têm nos ajudado no dia a dia para acompanhar esses pacientes. Então, eu acho que é fantástico. Perfeito. Eu adoro. Para mim funciona muito bem como colocar meta e monitorando, ele me lembrar de levantar, né? Às vezes você está tão envolvido no trabalho, ele te lembra de dar alguns passos, lembra de tomar água. Então eu vejo como um aliado muito grande. Sim, essa questão de levantar, só para finalizar aqui, existem trabalhos já que mostram que, por exemplo, você ficar mais de 6 a 8 horas sentado direto durante o dia é tão danoso quanto, por exemplo, fumar. Olha só. Então, assim, isso é uma coisa que o relógio vai nos avisar, ó, tá na hora de ficar em pé, né? Tá na hora de se movimentar. Então, assim, isso é importantíssimo.